Programação de hoje, Rádio Mulher, Sextas Especiais, tema Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhos, Corpos e Territórios em Luta. Nesse Julho das Pretas, cada momento tem sido vivido de forma que se possa celebrar Teresa de Benguela e a ancestralidade, além de dar passos à frente para reafirmar que os corpos de mulheres negras estão sempre resistindo à opressão e em busca de sua autonomia e dignidade. É com essa resistência que tem se conseguido vitórias, mas os corpos das mulheres negras estão cansados dessa cultura machista e racista. Elas querem respeito e direitos. E nós temos aqui no estúdio duas mulheres negras potentes e que a gente passa agora a cumprimentá-las. Eu me refiro a Simone Lourenço, coordenadora geral do Fórum SWAP, Espaço Socioambiental, uma queridíssima mulher negra que a sua luta inspira outras tantas meninas, jovens e mulheres negras. Bem-vinda, viu? Obrigada, Manina. Bom dia, minha gente. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui, né, com vocês nas sextas-feiras especiais. Gratidão, Centro das Mulheres, pela parceria de tantos anos, né? E vamos nessa. Outra potência que eu tive também a honra de conhecer quando a gente ainda estava lá na Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado, Rosa Marques, integrante do Fórum de Mulheres Negras de Pernambuco. Seja muito bem-vinda. Além disso, ela é uma mulher que milita na causa, pedagoga, enfim. Bom dia, Manina. Bom dia, Simone, mais uma vez. Bom dia. E a todos que estão aqui nesta sala e a todos os ouvintes da rádio, né? Então, em nome da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, nós agradecemos o convite ao fórum e agradecemos também ao Centro das Mulheres do Cabo, que é nossa parceira há séculos. Há séculos. Olha, eu queria somente complementar, porque há um tempo atrás a gente foi alertada justamente por companheiras, né, negras, que era importante deixar também escrito, negritado, né, o que cada uma fez e quem são elas. Então eu quero contribuir também com mais o conhecimento do pessoal. Rosa Marques é mestra em Ciências Sociais, pesquisadora das relações étnicos, raciais e gênero, educadora popular e também, como eu falei agora há pouco, integrante da Rede de Mulheres Negras. A nossa querida Simone Lourenço, mulher negra, pedagoga, educadora popular, coordenadora geral do Fórum SWAP, Espaço Socioambiental e integrante da rede Vozes Negras pelo Clima. A gente sabe que aconteceu também o 4º seminário Mulheres da Terra e das Águas, que vem muito nesse recorte. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o seminário, para a gente, é uma ação já é programático para a gente, porque o seminário é um momento que se soma aos momentos cotidianos, né, da vida do fórum, da relação do fórum com as mulheres do território. E o seminário é esse momento de encontro, né, de celebração das lutas, né, dos territórios, e também um momento que as mulheres se encontram para fazer suas trocas, né, para a gente falar sobre a realidade, falar sobre a conjuntura, mas também celebrar o que é ser mulher negra no território em conflito, celebrar as conquistas dessas mulheres, a vida, os corpos, a ancestralidade. Então, já tem 4 anos que a gente realiza o seminário Mulheres da Terra e das Águas. São as mulheres agricultoras, são as mulheres quilombolas, as pescadoras, marisqueiras, mulheres que sustentam esse território, né, que deixam esse território, que fazem luta para manter esse território apto à vida, né, enfim, né, cuidam da sustentabilidade, cuidam do meio ambiente, cuidam das pessoas, cuidam da nossa alimentação. Então esse é um momento, por isso que é tão bonito sempre o seminário, né? A gente fez o primeiro seminário em 2019, lá em Maçangana. A gente... Em plena pandemia, né? Assim, foi antes da pandemia. Antes da pandemia. E estava dizendo no seminário, acho que foi você, Rosa,
alguém, eu falei, né, que o Facebook trouxe uma memória pra gente do primeiro seminário, né? E trouxe na memória do Facebook de Aulete, na verdade. E aí a gente tava vendo aqueles rostos, aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, e isso trouxe uma memória afetiva bem importante pra gente, porque 2019 o Fórum estava vivendo um momento, era um momento mais de transição, era um momento que a gente estava se reestruturando enquanto organização, e a gente via quem era que estava ali naquele seminário, as mulheres mais idosas, né, estavam ali. E o tempo foi passando e esse público ele foi mudando. Então hoje você tem no seminário as mulheres que estavam lá naquele, mas também tem um monte de mulheres novas, a juventude tem se incorporado nessa luta dos territórios de forma muito bonita, sobretudo as mulheres jovens. E isso pra gente tem um significado muito forte, sabe? Quando a gente escuta uma mulher dizendo assim, eu tenho orgulho de ser negra, né? E isso mostra pra gente a compreensão da leitura crítica da sua realidade, né? Esse resgate que a gente vem há anos construindo, né, sobre a identidade territorial e ancestral dessas mulheres. Então, ver falas como essas, né, no momento de seminário, nos encontros, nas oficinas, a gente percebe que atividades que a gente faz, as ações que a gente tem, ou seja, a missão do fórum, ela se concretiza nisso, né, nessa resposta, né, dessa transformação que a gente tem junto com parceiras e com a própria comunidade e as mulheres que são as principais parceiras do fórum, de que a gente está indo no caminho certo. Nessa construção coletiva, né? De que a gente está indo no caminho certo. Então, o seminário para a gente já é um momento é festivo. É como se fosse uma data que tem que estar lá no calendário para a gente celebrar. E importante quando as mulheres saem dizendo, espero que o ano que vem seja ainda melhor, né? Seja ainda melhor. Então, a gente tem muito a agradecer. O seminário esse ano foi um sucesso, foi muito bonito de se ver, com a contribuição das companheiras que vieram partilhar das suas experiências. As mulheres ficam maravilhadas assim com os depoimentos, com o jeito de falar, com cada aprendizado, cada coisa que fala, elas absorvem e levam para suas vidas. Então, isso é bem gratificante. Esse seminário foi escolhido, né, para acontecer no dia 25 de julho, dia de Teresa de Benguela, para celebrar justamente as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Quem foi Teresa de Benguela Rosa Marques? O que representa essa mulher nessa trajetória das mulheres negras brasileiras? Ela foi uma liderança quilombola, né, do Mato Grosso, que, se nós observarmos no campo político para o período, né, ela é o que chama assim, estava além do seu tempo. Então, ela era uma mulher que estava no processo da tomada de decisões políticas do quilombo, né? Então, o quilombo porque era raro naquele período, sim, né? Porque imagina, os quilombos, eles sempre estavam quem sempre estava de frente eram os homens, né? Pois Dandara era uma das mulheres, né, que a gente também não pode esquecer, embora a gente não está na Semana da Consciência Negra, mas ela, enquanto uma mulher, ela também tomava decisões políticas junto com os outros no quilombo. Então, Teresa de Benguela tem essa importância porque ela está mais na atualidade, né? Ela é uma mulher que, se a memória agora não me engano, era do século XVIII. Então, ela já está além do processo da escravidão em si, né? Então, porque assim, esse Brasil, para falar a verdade, ele nunca saiu do período da escravidão, né? A gente tem uma escravidão hoje moderna. Então, mas Teresa de Benguela, ela é uma comemoração também pela luta das mulheres negras brasileiras, né? Porque tem essa data, que ela é em âmbito internacional, mas o Brasil reconhece, né? O governo brasileiro reconhece Teresa de Benguela como o exemplo, como a figura que vai nos representar de forma nacional, né? Olha, Rosa, eu conheci, eu repito, Rosa, né, dessas atividades e do poder de fala e sempre trazendo, né, os corpos negros com recorte, né, da mulher para as ações. Quando a gente fala aqui corpos e territórios em luta,
Para quem está ouvindo em casa, talvez não compreenda exatamente isso. Eu tinha conversado nos bastidores com a nossa querida Simone, que eu vi no seminário, que fica gravado, né, Simone? Sim, tá lá no Instagram. Tá lá no Instagram, uma poesia de uma outra poetisa. Eu queria que você falasse sobre essa poetisa, Conceição Evaristo, né? É uma poetisa com mais de 60 anos, né? E assim, acho que Conceição, ela... Você veja a temporalidade, o tempo que nós somos reconhecidas para alguma coisa, né? Então, uma poetisa no Brasil, uma mulher poetisa branca, ela tem muito mais facilidade de ser reconhecida no Brasil do que uma poetisa negra. Então, Conceição Evaristo, ela escreve há muitos anos. Mas veja a idade que ela é reconhecida como uma escritora, como uma literária, como uma poetisa, né? Aos 60 anos, 60 e poucos anos. Então, isso diz muito de como esse Brasil, ele nos percebe. Esse corpo e território tem a ver com as coisas que nos atravessam, com as violações que nos atravessam. Quando a gente fala de corpo e território, corpo são todos os atravessamentos que a gente sofre com o racismo, com as transfobias, com as lesbofobias, com o classismo, né, porque você é pobre, com os estigmas, né? Estigmas quer dizer nega feia, negra burra, são estigmas que a gente que colocaram na gente, que a gente carrega em nossos corpos e que às vezes nós nem percebemos que carregamos. A gente nem sabe que aquilo que a gente está sofrendo é racismo. A gente nem sabe que aquilo que a gente está sofrendo é porque a gente é pobre e a gente às vezes nem sabe que o que a gente está sofrendo é porque o nosso território é reconhecido como violento, como de baixo escalão. Isso está registrado nos nossos corpos, que está relacionado ao território. O território é aquilo que a gente... É o lugar onde a gente vive, né? Então, se a gente é da periferia, os nomes são diversos. Periferia, comunidade, favela. Cada território tem nomes diferentes e que a gente também precisa respeitar. As pessoas... Eu vou finalizar para você entender uma coisa. Sim. O Rio de Janeiro, muitos lugares, eles têm muito prazer em dizer eu moro em favela. Onde para outros tem vergonha de dizer eu moro em favela. O território é o campo, é o lugar onde a gente nasce, onde a gente se cria, onde a gente cria as relações, onde a gente ama, onde a gente odeia, onde a gente vive para esse mundo. Então, o território não importa o nome. O que importa para nós é que sejamos respeitados, né? Do lugar que nós somos, de onde vivemos. Então, assim, corpo e território estão relacionados. E essa fala sua em relação à Conceição, né, dessa, entre aspas, descoberta, porque, como você bem frisou, né, ela sempre foi escritora, e foi uma luta desse corpo negro e idoso, né, porque já era, e assim, quantas outras mulheres negras, né, até precisam disso. Por um outro lado, a comunidade das mulheres negras reconhece nas pessoas idosas como detentoras de quê? De saberes. Eu quero que você fale sobre isso, minha querida. Entre o que a sociedade branca, machista, patriarcal, misógina pensa das mulheres e negras e idosas, e o que a comunidade, né, pensa sobre. Pois é. Para nós que somos pessoas negras e que somos de movimentos negros, né, brasileiro, a gente reconhece a África como a nossa primeira casa, porque nós somos descendentes de... Muita gente tem vergonha de dizer que é descendente de africano, porque sempre a branquitude sempre disse para nós que africanos é algo que não presta, mas quem construiu esse país foram os africanos. Engenheiros, matemáticos, físicos. Até hoje nenhum prédio caiu e sabe o que construiu? Foram os africanos. Então você não pode dizer que esse continente ele é de pessoas ignorantes, burras e fedidas. E quem é descendente dele tem a mesma característica. Para o continente africano, as pessoas velhas são as pessoas respeitadas. Não é vergonhoso dizer que você é velho. Para o Brasil, eu que tenho 56 anos, eu sou uma pessoa velha. Então, a cultura brasileira, né, a cultura não só do Brasil, mas a cultura do Ocidente, ela trata as pessoas idosas como algo para ser encostado. Uma pessoa com 50 anos, ela é velha para o trabalho. Uma pessoa com 60 anos, ela é velha para o trabalho e para qualquer coisa. Então,
A pessoa idosa, ela não pode amar, ela não pode escrever, ela não pode dançar. A ideia que a gente tem da pessoa idosa, que eu gosto mais de dizer da pessoa velha, porque a pessoa velha, ela traz saberes outros, ela, em relação a mim, a temporalidade dela de mundo é muito maior, então os saberes dela são maiores que o meu, por isso que a gente, quando fala de ancestralidade, é o respeito que a gente tem para quem veio primeiro, né? A minha mãe veio primeiro do que eu, a minha avó veio primeiro do que eu, então eu devo respeito a elas, dos saberes que ela tem, e ela também tem que ter respeito a mim dos saberes que eu estou construindo. Então, essa coisa da idade, né, e da velhice, a gente precisa aprender muito com os nossos irmãos e irmãs africanos. Então, eu queria aproveitar a oportunidade e pedir para que a nossa querida Simone, como educadora popular, que tem, né, todo esse engajamento, essa essência também da arte, da cultura, da ancestralidade, dissesse essa poesia, né, que feita por Conceição Evaristo. Com você, minha querida. Vozes mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhi em si as vozes mudas, caladas, engasgadas na garganta. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Que coisa linda. Deixa eu organizar aqui. Nossa, a gente fica assim, né, imaginando tudo isso, e não é à toa que esse quarto seminário Mulheres da Terra e das Águas traz, né, essa questão do pertencimento também das mulheres dentro desses territórios. Aí a poesia faz todo esse relato, esse contexto. Nesse seminário, como as mulheres se colocaram em relação aos seus corpos e nos territórios. Eu vi que teve muitos depoimentos, não é, Simone? Sim, então, todos sabem, né, qual é a luta que nós fazemos aqui, não é só o Fórum SWAP, né, várias organizações, várias associações, e é uma luta permanente em torno da manutenção das comunidades tradicionais, né, da preservação do meio ambiente. E essa luta se dá pelos atos de violação de direitos humanos provocado por esse mega empreendimento, né, que foi colocado aqui no território, em função de um modelo de desenvolvimento econômico que não serve para as comunidades, que não serve para as pessoas. É um modelo de desenvolvimento econômico que é excludente, que é explorador e que é destruidor das vidas, né, e do meio ambiente. Então, as mulheres nessa luta pelo território são as que mais sofrem, são as mais violadas, são as que mais sofrem as violências diversas. São as mulheres as cuidadoras das suas famílias, são as mulheres as agricultoras, né? São as mulheres que estão à frente, né, da sobrevivência e da manutenção, né, do bem-estar, né, das suas famílias, e se a gente olhar de uma forma ancestral, das suas comunidades, também são as mulheres que lideram isso, né? Então, os depoimentos que as mulheres trouxeram foi exatamente os sofrimentos que elas sofrem nos seus territórios. São mulheres lideranças que estão ali na ponta de lança defendendo as suas terras, defendendo suas casas, seus modos de vida. E elas trouxeram nos seus depoimentos exatamente como é que essa violência acontece. A violência acontece desde a hora que uma mulher que passou a vida toda pescando não pode mais entrar no mangue porque cercaram o mangue, né? E a Heleninha traz isso na fala dela. Como é que eu vou sustentar a minha família?
Leninha sempre traz uma fala muito forte, que é assim, ela diz que o mangue é a segunda casa dela. E ontem ela disse uma coisa que me tocou, que me deixou emocionada. Ela disse, e muitas vezes é a minha primeira casa. Ou seja, é o maior tempo que é o maior tempo que ela tá, né? Que ela passa ali no mangue. E ali não é uma relação só de pegar, não é só uma relação extrativista. Isso. É uma relação ancestral, é uma relação de... É uma relação... Cuidado com a natureza, né? É de exatamente. Troca. E não é de serviço. A natureza não está a nosso serviço. Exatamente. Né? E as mulheres, elas compreendem isso numa dimensão que é diferente da dimensão que é conhecida por qualquer projeto de desenvolvimento econômico. Enquanto o projeto de desenvolvimento econômico ele quer retirar as pessoas dos seus territórios, né? E destruir tudo aquilo, as mulheres querem manter o seu modo de vida, elas querem preservar o meio ambiente, porque elas sabem que desse meio ambiente, que nós dependemos desse meio ambiente saudável também. Então, elas entendem, Manina, o que significa a instalação do terminal de minérios numa ilha. Que né? É isso que estão querendo fazer. Exatamente. É isso que estão querendo fazer aqui, né? Exatamente. No Cabo de Santo Agostinho. Exatamente. Elas compreendem a dimensão da destruição que isso vai causar no meio ambiente e o impacto que isso vai gerar na vida delas. Né? São as mulheres que saem para pescar, são as mulheres que vão plantar a batata, a macaxeira. Não estou querendo dizer que os homens da família não ajudam. Sim. Mas ela é quem movimenta isso, ela é a força motriz. A conexão mesmo, a força motriz de tudo isso. Se você me permite, Simone, tem algo que a gente precisa compreender. No Brasil, 60% do percentual das mulheres existentes são as mulheres negras. E são as mulheres negras que chefiam as famílias. Exatamente. Quando você traz o elemento, os homens, a gente não está desconsiderando os homens, mas os homens são minoria nisso. Sim. São as mulheres que são as chefes de família, são elas que estão com seus filhos na sobrevivência. Porque ontem no seminário, quantos homens tinha? Nenhum. Entende? Não é porque o seminário tinha um tema que dizia respeito às mulheres, mas os homens precisam também compreender como é que a vida das mulheres funciona e que eles deveriam estar juntos. Porque o território não diz respeito só a uma única pessoa. O território diz respeito a todas as pessoas, entendeu? Todas as pessoas. Então, Manina, eu acho que talvez, a gente vai se motivando também, né? É a questão de ser do ventre da terra, né? As mulheres que geram, as mulheres que têm essa conexão com a ancestralidade, são geradoras. E isso, né, envolve, né, a terra e o mar, né? O mar na sua ida e vinda, a terra na sua rotação e essa conexão. Eu ouso dizer que as mulheres negras têm a maior resistência nessa luta. Então, eu não gosto muito de valorar esse negócio de ter a maior, porque no período de escravidão, ou no processo da escravidão no Brasil, o Gilberto Freire ele já dizia que nós, mulheres negras, a população negra, ela resiste mais ao sofrimento, tipo assim, né? Eu não vou falar palavras técnicas, mas assim, se colocou no Brasil e no mundo que as mulheres negras são resistentes. Isso não é muito bom para nossas vidas. É ruim. Por quê? Porque esse estigma, né? Essa marca de dizer que nós somos fortes, que nós somos resistentes, faz com que a violação aos nossos direitos ela seja cotidianamente, né? Então, no campo da saúde, a gente sabe muito bem que as mulheres negras são menos tocadas, que as mulheres lésbicas negras, elas não são acolhidas de forma decente, né? Então, a gente tem várias violações. Eu gosto da palavra resiliência, mas também a resistência, ela tem um lado positivo, entende? Mas, assim, é sempre importante a gente fazer uma reflexão dos dois lados. Somos resilientes, desde então, somos resistentes, mas não resistentes na dor. Somos resistentes porque somos humanas. Todas as pessoas humanas são resistentes. Então não cabe só a mulher negra. Todas as pessoas que estão nesse plano, elas são resistentes, porque a diversidade da natureza que a gente tem que lidar, né, com as transformações, com esse modelo de desenvolvimento econômico que atinge, sim, na maioria, nós mulheres negras. Mas o modelo de desenvolvimento do Brasil, ele atinge a todos os brasileiros. Pobres,
pretos da periferia e pessoas brancas da periferia. Entende? Então, assim, eu gosto da palavra resistência, mas ela precisa sempre vir acompanhada de uma reflexão, né? Que ela, às vezes, também ela é prejudicial para os nossos corpos. Gente, a gente sempre aprende. Como é importante a gente conversar. Isso. E estar aberta justamente para isso, para essas informações. Eu gostaria de saber de Simone e de Rosa Marques quais territórios que os corpos de mulheres negras precisam estar representados atualmente. Vou começar com você, Rosa. Você é bonitinha, Sou né? linda. Então, meninas e ouvintes, né? Eu fico pensando... eu sempre gosto dessa música de Elza Soares porque ela traz algo que nós vamos cantar até o fim do mundo. O fim do mundo é algo que ela traz simbólico, né? Para dizer assim, nós vamos cantar, independente da dor, independente das violações, independente de qualquer coisa, nós vamos jogar tudo isso do terceiro andar. Adoro essa frase. Do terceiro andar, mas você pode jogar do lugar que você quiser. E olhar para frente e dizer que você é muito importante para este mundo. E tudo que você tem é importante tão qual uma pessoa branca, uma pessoa indígena, uma pessoa cigana, seja lá o que for. Então, assim, cante até o fim do seu mundo. Que a gente não sabe quando é o fim do nosso mundo, né? Mas que ele existe e que é quando a gente se encanta desse mundo, né? É algo que ela traz e é muito linda essa música de Elza. Mas então, infelizmente, se a gente for elencar esse lugar, os lugares que as mulheres negras deveriam estar, né, como protagonistas, deveriam ser em qualquer lugar. Só que nós não estamos, né? Às vezes eu não fico feliz quando a primeira mulher vereadora, a primeira mulher senadora, a primeira mulher médica, eu tenho preguiça disso, porque não era para ser a primeira, era para sermos todos no mesmo espaço, né? Com possibilidades, com oportunidades. É para ter mulheres brancas, mulheres negras, homens negros, indígenas, ciganos, gays, lésbicas, travesti, todo mundo nessa diversidade maravilhosa que somos nós nesse mundo. Sem julgamentos, sem discriminações, sem racismo, sem preconceito. A gente se sente muito superior a outra pessoa. Por que eu estou falando quando você me pergunta qual é o lugar, né, da mulher, da participação da mulher neste mundo? Ela deveria ser em qualquer lugar, da mulher negra, como qualquer outra pessoa. Mas assim, já que a gente está no fronte, que é a luta contra o racismo, nesse momento que a gente está beirando a eleição, né, para vereadores, vereadoras, né, e prefeitos da cidade de Recife, por exemplo, a gente tem um grande desafio. Primeiro, desconstruir algumas coisas, né? Mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser. E os homens precisam compreender isso. Porque os homens estão no campo do privilégio, né? Se você olhar para qualquer espaço da Câmara dos Vereadores, da Prefeitura, do Senado, da Câmara do Deputado, da Presidência, são homens. Homens brancos, homens velhos, homens hétero, quer dizer, homem que gosta de mulher, né? Porque às vezes a gente diz os nomes, as pessoas nem entendem. Não compreendo. Né? Homens héteros que gostam de mulheres, pelo menos eles dizem que gostam, né? Porque a gente sabe que com a violência que ele trata as mulheres, né, de uma forma geral, os homens, parece que os homens não gostam das mulheres. Eu tenho essa impressão. Porque quem ama não bate e não mata. Então, para mim, quem faz isso não gosta de mulher. Então, se você observa, né, a Câmara, e nós temos a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, tem um projeto chamado Eu Voto Negra, porque a gente está dizendo para o mundo, o nosso projeto é em âmbito de Nordeste, mas a gente quer dizer para o mundo que 0,01% ou 2% de mulheres negras que estão nesse espaço. Então, como é que pode uma Câmara, um Senado que tem mais de 300, por exemplo, né? 300 pessoas nos seus mandatos, porque só tem 100 mulheres ou 60 mulheres? Na Câmara de Vereadores do Recife, porque só tem uma mulher negra, que é a Elaine Cristina. Maravilhosa. Porque só tem uma mulher branca. E assim, e quando a gente diz eu voto em negra, não é qualquer negra. Sim. É negra comprometida
com o racismo, com a violação dos direitos das mulheres. Por isso a gente precisa pensar, Manina e Simone, quando a gente vai votar, a gente precisa pensar, não é qualquer mulher. A gente vota em pessoas, em mulheres, em homens. A sociedade brasileira só vota em homem, primeira coisa. E só vota em homem que viola os direitos humanos, na sua maioria dos homens que estão nesses espaços. São pessoas que estão propagando a família e o amor e usando o nome de Deus para violar o direito do outro. Então a gente precisa pensar sobre isso. Escuta o teu coração, porque o teu coração é teu guia, né? Reflete sobre isso, reflete sobre o que o pastor está dizendo, reflete sobre o que o padre está dizendo, reflete sobre o babalorixá está dizendo. Você precisa ter opinião própria e fazer leitura de mundo, porque quem está na miséria é você, não são eles não. Então, se liga, né? Porque assim, a gente precisa votar em mulher, sim. Mulher são as mulheres. Pensa aí você, mulheres. Como é que você não vota em mulher? Se mulher sabe fazer planejamento familiar, a mulher tem 10 filhos e ela sabe planejar, isso é planejamento familiar. Ela sabe de orçamento, ninguém fica sem comer. Ela sabe, ela se vira nos 30 e pouco, ela se vira no 80. Então, como é que você não vota numa mulher? E aí, Simone, nesses 3 minutinhos que nos restam? Eita, Simone. Nos tantos se passa as coisas aqui. Não, mas eu não queria nem falar muito, porque eu me sinto muito contemplada na fala de Rosa. O que eu queria era complementar para dizer assim, que isso que Rosa traz, da importância da gente começar a aprender a fazer leitura crítica do mundo, é muito importante. Porque as mulheres que vivem na opressão, ela só vai conseguir sair dessa opressão quando ela conseguir fazer isso. E o que é fazer leitura de mundo? É conseguir enxergar as opressões que ela sofre e reafirmar a cada dia que ela não precisa passar por essas opressões. Nem de homem, nem de ninguém, nem de nenhuma situação. E para isso ela precisa realmente desenvolver essa capacidade de leitura de mundo. E é isso que os movimentos vêm oferecendo, a rede, o fórum, o Centro das Mulheres vem oferecendo. É momentos de, né, espaços de formação política para essas mulheres. E aí é um despertar que precisa ser individual, né? É um despertar que precisa ser individual para eu poder, na hora que o pastor estiver falando alguma coisa lá, entender a incoerência daquilo em relação à minha vida, né? E as contradições que o mundo oferece, que impactam diretamente na minha vida, que atravessam os nossos corpos, né? E a outra coisa, nesse âmbito da política representativa, basta as mulheres pensarem o seguinte: quem consegue pensar melhor sobre a vida de uma mulher? É um homem ou uma mulher? Né? E aí tem essa questão que Rosa traz, que também não é qualquer mulher. Precisa ser uma mulher comprometida, uma mulher que tenha essa capacidade de leitura do mundo, de enxergar os problemas que as mulheres sofrem, e ela coloca a sua vida política para defender os direitos das mulheres negras, das mulheres, né, em geral. Então, eu acho que concordo muito que o lugar onde a mulher deve estar é onde ela quiser estar. E essa escolha precisa ser uma escolha coerente com relação ao onde é que eu preciso estar para viver melhor nessa sociedade. Sim. Então, penso que esse é o mantra que a gente precisa ficar, né, Rosa? Repetindo a cada mulher, porque a quantidade de mulheres que a gente tem na sociedade que sofrem opressões e que não conseguem sair dessa opressão, elevar o nível de consciência para uma consciência mais crítica da sua realidade, para que ela possa tomar decisões sobre suas vidas, ainda é muito grande, né? Porque a educação formal ela não contribui para isso, né? A educação religiosa educa completamente para o contrário, muitas vezes, né? E a gente precisa confrontar isso também, né? Eu acho que é um compromisso político que nós, mulheres negras, temos em contribuir para essa mudança, essa transformação na vida das nossas companheiras que ainda estão sofrendo opressões, né? Gente, muito obrigada a você, Simone Lourenço. Obrigada também a você, Rosa Marques. Dizer mais uma vez, esse programa fica gravado. É importante a gente estar aprendendo cada vez mais, escutando umas às outras. Você continua agora na programação